Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vamos ouvir a voz de Deus, Ele quer nos libertar, Ele quer abrir nossos olhos para juntos o adorar. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecereis a verdade e elas vos libertarão. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Conhecereis a Verdade. Este canal que tem a finalidade e objetivo nada mais nada menos que levar Jesus Cristo até você, a fazer você entender que Jesus Cristo um dia morreu em uma cruz para perdoar os nossos pecados. Deus se fez carne e morreu na cruz. E o tema de hoje, que a gente vai entender um pouquinho, qual é a diferença entre o arrependimento e o remorso. Vamos ver primeiro o remorso, que foi postado por esse texto está em um blog do presbítero André Sanches. O blog dele o link dele é esboçandoideias.com. Então a gente não dá para falar em poucos minutos muita coisa sobre o que significa o remorso e o arrependimento, mas pelo menos vamos ter uma ideia do que significa, o que a gente deve fazer para a gente não viver entre um remorso, viver no remorso ao invés de ter um arrependimento sincero, um arrependimento que vai te trazer mudança de vida, né? Então, qual a diferença entre o arrependimento e o remorso? Nós vamos ver primeiro o remorso. Depois a gente vai ver um tema na Bíblia que fala duas pessoas que tiveram sentimentos similares. O remorso é quando temos uma espécie de inquietação, de culpa pela prática de algo, porém o remorso não nos leva a um arrependimento mais sucinto, né? Não nos leva ao arrependimento. Deixa eu postar aqui porque tá meio difícil de controlar aqui, mas a gente vai acertando aqui. Pedir. Uma espécie de inquietação de culpa pela prática de algo, porém o remorso não nos leva ao arrependimento genuíno. O remorso não vai além de uma culpa por ter cometido algo reprovável. Ele não produz mudança de vida. Geralmente está ligado a um forte sentimento de censura, porque algo que fizemos saiu do controle ou não produziu o efeito que desejamos, mas não leva a pessoa a mudança de atitude significativa. Então nós vemos aqui o remorso é quando temos uma espécie de inquietação e culpa, se culpado por algo, pela prática de algo. Porém o remorso não nos leva a uma mudança de vida. Não continua tudo a mesma coisa. Vamos ver o arrependimento agora. Opa.
Saindo fora aqui do lugar. Deixa eu botar um pouquinho. É que eu tô abrindo um site aqui, então a gente acaba mudando o foco das coisas aqui. Do que a gente quer, na verdade, passar para todo mundo ver aqui, né? Mas vamos lá. Botando ao arrependimento. Então vamos ver o que fala o arrependimento. Só um minutinho. Vamos ver o que fala o arrependimento aqui. Vamos voltar no tópico que nós estávamos lá. Depois a gente vai falar uns 2 versículos da Bíblia aqui que fala sobre 2 pessoas que exemplo de um teve arrependimento e o outro teve remorso. Opa, tá difícil aqui. Pronto, vamos lá. Então tá. O arrependimento é uma mudança de ideia, de direção e de atitude. O arrependimento pode ser realmente arrependimento. Para ser realmente arrependimento, precisa trazer em si um desejo da pessoa de mudar de direção. Por isso que a Bíblia nos ensina a nos arrepender de nossos pecados. Né? E arrepender de nossos pecados e não apenas ter remorso deles. Arrepender se implica em mudança de direção, do profundo pesar pelo pecado cometido. Daí Jesus dizer: vai e não peques mais, quando perdoava alguém. Acho que é só isso mesmo. O tema que nós ia ver é esse, né? Ao exemplo, né, tem o, né, de remorso para exemplificar. Tem o remorso, a exemplificar o remorso, o arrependimento e a ação de vamos usar 2 personagens bíblicos. Judas, que traiu Jesus, cometeu um grave erro. Traiu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata e entregou aos soldados com um beijo. O texto diz sobre Judas, vamos ver. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciões, dizendo: pequei traindo o sangue inocente. Eles porém responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando-se para o santuário, as moedas, retirou-se e foi se enforcar. Está em Mateus 27, versículo 3 a 5. O texto é claro em mostrar que Judas parece ter sido surpreendido com o que ocorreu com Jesus. Ele sabia que tinha feito algo errado muito grave, tinha levado um inocente à morte. Não por se tratar de Jesus, mas se tratar de uma pessoa. Ele ficou com remorso de ter sido culpado pelo sangue de um inocente, de uma pessoa. Mas se tratando de Deus, de Jesus Cristo, ele ficou com mais remorso ainda, porque ele teve convivência com ele 3 anos. Talvez ele não esperava a sua atitude, que a sua atitude levaria a situação tão longe. Diante desse fato, o remorso tomou conta dele e não o arrependimento. Se o arrependimento estivesse na vida de Judas, ele não teria se enforcado. Antes teria buscado a ocasião de pedir perdão a Jesus de alguma forma. E temos Pedro. Pedro, que teve com Jesus, que era pescador. Então Pedro também teve um ato meio irregular diante de Jesus. Ele também fez algo errado também. E ele que defendia Jesus em todas as situações. Até quando o soldado for prender Jesus, ele teve reação.
Então, o apóstolo Pedro também pisou na bola com Jesus diante das pessoas que o questionavam de conhecer a Jesus. Pedro o negou veemente. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Após o pecado que cometera, Pedro chorou amargamente. Em Mateus 26:75. O que não mostra que Pedro se arrependeu, não apenas sentiu remorso. São os frutos do arrependimento visto na vida dele. Ele chorou pelo pecado que cometeu, mas logo depois serviu Logo depois estava junto aos discípulos buscando novamente Jesus. Em João 21:10. Que permaneceu firme na fé. Sabemos muitos outros detalhes que mostram que Pedro se reergueu e avançou a sua vida perdoado por Deus e servindo a Ele. Então, até aqui, né? Vamos refletir um pouquinho nesses dois temas. Vamos ver o que quer nos dizer isto. Que Deus nos dê graça e paz e nos dê um entendimento necessário para falar sobre dois tipos de sentimentos que a gente precisa de refletir. Não devemos só ter remorso. Não devemos Bom dia a todos. Estamos aqui no canal Conhecereis a Verdade. Opa, dá um pique aqui. Conhecereis a Verdade. Esse canal que tem a finalidade de levar Jesus Cristo até você. A gente vê dois personagens da Bíblia aqui que, movido de remorso, um apenas não quis aceitar que tinha errado e se arrepender, mas se enforcou quando viu que tinha sido culpado de uma morte de um inocente, da mais tratando de Deus. Ele tentou a vida, tentou se matar. Judas caminhou com Jesus 3 anos e meio. Viu Jesus curar, viu Jesus libertar, viu Jesus ressuscitar mortos. Mas mesmo assim não chegou ao coração o arrependimento. Ele que teve na ceia, meteu a mão no pão e no cálice de Cristo indignamente. Judas, se tivesse tido remorso de ter percebido que tinha tentado o sangue inocente de uma pessoa, mas ao invés do arrependimento, ele se matou. Pegou a corda, pendurou numa árvore e se enforcou. Típica atitude do ser humano. Atitude de remorso nos ronda todo dia. Às vezes a gente briga com o pai, com a mãe, com o irmão, desentende com alguém no trabalho, mas a gente não nega o eu. A gente não nega a nós mesmos. Não só fica no remorso. Não tem um arrependimento.
Porque se você reconhecer o que errou, mesmo que vai doer você falar para alguém, e entender que aquele sentimento que você teve, aquela atitude que você fez com alguém foi errada, entender que aquilo lá pode prejudicar a sua vida, tanto no espiritual como no material, você vai chegar a lugar nenhum. Se você viver no remorso, você não vai ter uma vida feliz. Você não vai ter uma vida de paz, de sossego, mas simplesmente vai viver amarguradamente, com culpa, com um sentimento de tristeza, e falar: porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo, eu podia ter feito, eu tive a oportunidade e eu não fiz. E ao contrário, Deus não quer que você tenha remorso. Sim, ter remorso, saber que é culpado de algo que fez, está fazendo algo errado, tudo bem, mas reconhecer o erro, e arrepender de todo o coração, de toda a tua alma, não só das coisas terrenas, das coisas que a gente faz errado, mas saber que algumas coisas erradas aqui na terra, algumas condutas erradas, leva à morte eterna, ao inferno. Então é necessário que a gente venha se arrepender, mas não arrepender um falso arrependimento, não uma falsa ideia, uma falsa confissão, mas entender que aquilo não está prejudicando só os outros, as coisas que você fez, mas as coisas que você faz a você mesmo. E Deus está pronto para te perdoar. Deus está pronto para te perdoar a qualquer momento, a qualquer hora, qualquer momento que você deixar o teu eu, você vai entender que Jesus é o Senhor. Se você entender que Jesus é o Senhor, que morreu na cruz do Calvário por você, derramou seu sangue inocente, não seja um Judas que traiu Jesus todos os dias, mas seja Pedro, como exemplo de Pedro, que reconheceu que tinha pecado e tinha negado a Jesus, também que tinha tido um bom relacionamento com Deus, com Jesus 3 anos e meio, viu Jesus curar, viu Jesus ressuscitar mortos, viu Jesus fazer maravilhas. Jesus fez todo tipo de maravilha que não cabia tudo na Bíblia, disse apóstolo João, no Evangelho de Jesus Cristo segundo João escreveu. Então Pedro, ele arrependeu de ter negado a Jesus, porque ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus que podia levar ele para o céu. Como diz em João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Então não seja um Judas da vida, que viva só no remorso. Mas como está a tua vida hoje? Se achegue a Deus, Ele chegará a vós. Arrepende dos pecados, pois um dia já foi perdoado, já foi consumado na cruz do Calvário. Basta você simplesmente abrir seu coração e entregar sua vida a Jesus. Um arrependimento que você vai deixar as maledicências, as mentiras, as coisas que não agradam a Deus. A moralidade sexual, a idolatria, a avareza, a cobiça. Tudo aquilo que não vem a ser agrado de Deus, você deixe de lado. E tenha uma vida de comunhão com Deus, de arrependimento constante, pedindo misericórdia e louvando o nome dEle. Porque se você está vivo hoje é porque Ele quer que você esteja vivo. Porque Ele te deu o fôlego de vida e te deu o ar que você respira. Se essa mensagem chegou no seu coração, na sua vida, procure. Reflita, faça um exame de consciência. Você tem tido remorso ou você tem tido arrependimento? Você tem tido arrependimento, você vai viver só no remorso. Hoje, se fosse teu último dia de vida hoje, o que você faria? O que você tem preparado? Será que você teria certeza que moraria no céu? Ou seria condenado à morte eterna no inferno? Reflita isso para sua vida. Se essa mensagem tocou no seu coração, se essa mensagem falou no seu íntimo, no teu interior, procure ler a Bíblia, procure uma igreja, vá ouvir a palavra de Deus e, acima de tudo, aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Fica essa mensagem de hoje. Sejam todos abençoados.
no nome de Jesus. Eu agradeço a todos que compartilharam e assistem nosso canal no YouTube, Conhecereis a Verdade. Eu não tenho a finalidade de fins lucrativos para esse canal. Eu quero levar Jesus Cristo até você, porque esse é o mandado de Jesus, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então, reflita nessas mensagens. Não viva uma vida de remorso, mas de arrependimento. Fique na paz, em nome de Jesus.